Oi pessoal, tudo bem com vocês? Mais um vídeo aqui no canal e mais um tour, mais um quartinho novo para apresentar para vocês. O quartinho é porque tem a chegada de mais uma e agora é uma menina, né, como vocês sabem, e a gente decidiu que eles iam dividir o quarto, compartilhar. Então o quartinho de Pedro vai ser o quartinho de Pedro e Mel agora, e a gente mudou tudo. Tá tudo novo e tudo tão lindo e eu queria apresentar pra vocês. Aí galera, fazer aqui o tour pelo quarto de Pedro e de Mel. Bora lá. Essa aqui é a cama de Pedro, nesse formato de casinha, porque tem isso ali pra Pedro pendurar, fazer barra e tudo mais. Do outro lado tem a cama de Mel, também no mesmo formato. Pedro vai ensinar ela a pendurar ali. Já até imagina os dois pendurando um de cada lado ali. Porque ele vai ensinar, né? Aqui é onde eles vão fazer as bagunças deles e onde eles vão guardar uma parte das bagunças. Então uma parte da bagunça vai ficar ali dentro, outra parte da bagunça vai ficar aqui. E aqui é a bagunça que a mamãe colocou lá. Essas coisas ali em cima, o nome de Pedro e Mel. E aqui na cama tem esses negócios aqui, esses zigue-zagues e tudo mais. Esse trem só pra deixar a gente tonto. Nas paredes também tem. Lá em cima tem as luzes que Pedro fica acendendo o tempo todo. Toda hora que ele acende aqui tem os spots, tem esse trem ali invertido. Acho que é sangue invertido esse negócio ali. E essas luzes aqui eu até imagino Pedro toda hora chegando e acendendo esse spot aqui em cima da cabeceira da cama de Mel, acendendo toda hora na hora que ela estiver aqui. Ali de amontoar a roupa suja, dependendo, vai subindo ali. E aqui o guarda-roupas, que vai de lá de cima até aqui embaixo e vou te contar, ainda é pouco. Então é isso, acho que já mostrei tudo aqui. Ah, tem os livros aqui, ó. Tem os livros aqui que Pedro gosta de ler e arrancar a página também. Ele gosta de arrancar, rasgar, faz parte do processo. Valeu, galera. É isso aí. Esse tour sincerão do papai sempre faz sucesso, né? No outro vídeo, tem muitos videozinhos de quando eu tava grávida de Pedro, que Daniel fez o tour sincerão pelo quartinho. Fez maior sucesso, vários pais se identificaram e várias mães mandaram comentários rindo muito. Então, essa parte aí é muito legal, eu amo. Ainda falta outro enfeite que eu vou decidir colocar mais uma aqui com o nome de Mel, porque na época que eu prendi, ó, eu prendi bem firme, então eu vou colocar outro aqui, mas ainda não chegou. Entrando aqui, logo aqui no cantinho da porta, tem esse livreirinho aqui, ó, que encaixou certinho, foi feito sob medida aqui no cantinho entre a porta e a cama. Tem também, eu ainda coloquei essa cesta aqui porque não coube todos os livros, Pedro tem muitos livros. De um lado temos a caminha de Pedro, que ele já tá dormindo nela, e do outro lado temos a caminha de Mel. A minha ideia, ao fazer esse quarto, eu tava com tanta pressa pra fazer logo, que eu queria que ele sentisse que o quartinho dele mudou, que era outro quarto, pra desapegar do berço, desapegar da outra forma do quartinho. Então, o Mel é prevista pra nascer em janeiro. Esse quartinho ficou pronto em outubro. Uhul! Eu sempre deixo tudo para a última hora, mas isso não foi uma coisa que eu deixei. Esse quartinho ele foi todo projetado pela arquiteta Bárbara, aqui da minha cidade, aqui de Teoflotone, que é maravilhosa. Beijo, Bárbara! E ela que pensou em tudo, e o mais legal é que teve algumas ideias que a gente adaptou. Quem me segue aí no Instagram viu as fotinhas do projeto e tal. É muito parecido com o projeto original, mas tem algumas pequenas mudancinhas que eu vou falando com vocês. Começando pela cama. Porque no projeto inicial, a cama era também para ser feita pelo marceneiro. Mas isso acabou que ficou caro, então a gente já encontrou essa prontinha. Aí eu já comprei a caminha pronta na Planet Baby de Ipatinga. É uma cidade que é um pouco mais ou menos perto, mais ou menos longe daqui. E eles mandaram para mim, amei o atendimento. Comprei lá, ó, é a caminha, ela é marrom. O joguinho de cama
é da Enxovais Cordeirinho. Eu escolhi fazer esse mix de estampa com o chevron zigue-zague turquesa. Tô apaixonada por essa cor. Com o de galáxias, que também tem um tomzinho meio turquesa, e Pedro está amando essa estampa. E ele ama coisa musical, então almofadinha musical com pompom turquesa ao redor. E foguete, que ele também tá amando, tá numa fase de amar foguete. Então essa foi a escolha para a caminha dele. Outra coisa que eu queria muito nesse quartinho é que tivesse o método montessoriano, ou seja, que a criança tenha autonomia. A cama casinha, ela não é, por ser casinha, ela seja montessoriana. O método montessoriano, ele estimula a autonomia da criança. Então pode ser um colchão no chão, pode ser qualquer modelo de caminha que dá autonomia para que a criança entre e saia dessa caminha. Mas por que eu queria a caminha casinha? Porque eu acho muito linda e muita gente usa, né? Mas a minha escolha principal por ser a cama casinha é porque eu imaginei que a cama casinha dá para colocar o mosquiteiro. As outras caminhas que não tem essa estrutura, ficava difícil para colocar o mosquiteiro. E quando o Pedro dorme sem mosquiteiro, às vezes pernilongo, muriçoca, os mosquitinhos pica e ele tem alergia. Então eu queria alguma coisa que desse para colocar o mosquiteiro. E o que eu encontrei? A cama casinha. Olha que legal aqui. O mosquiteiro foi feito sob medida e aqui, ó, tem essas cordinhas, ó, que amarra aqui nele todo, então o mosquiteiro fica bem firme. E aí, na hora de dormir, a gente fecha assim. Aqui. E fica excelente, é muito bom. Gostei bastante. Também foi a Enxovais Cordeirinhos que fez todo o kitzinho de cama. Aqui temos um painel lindo, super moderno. Esse painel com esses furinhos aqui, ó. Esses furinhos é pegboard. Como que funciona? Vou tentar mostrar aqui, ó. Tá vendo? Tem esse bastão e a prateleira é apoiada nesses dois bastões. E o que que isso permite? Isso permite que a gente mude as prateleiras de lugar. Então, é moderno e dá pra mudar bem. Aí aqui temos o nome de Mel, Entrecô, o ursinho que é de Pedro. Ainda tem mais coisa de Pedro do que de Mel ainda, mas tudo bem. O nominho de Pedro com o violoncelo que ele ama. Um enfeitinho. A sanfoninha, que muita gente me pergunta, funciona de verdade. Peteca e alguns brinquedinhos dele fica por aqui. As letrinhas que ele gosta, o telefoninho, a baleia. A babá eletrônica que está ali improvisada, ainda vamos achar um lugar para ela. E os baúzinhos. Ai, eu amo esses baúzinhos, é um xodó. É ótimo, que dá para guardar brinquedo, fica bem organizado. E aqui, ó. Aí, abre aqui. Abre aqui. Os dois ainda estão cheios de brinquedo de Pedro. Depois vamos ter que compartilhar, né? E aqui é uma bancadinha. Esses baúzinhos, eles andam, ó. Quando destrava eles, quando destrava aqui, ó, eles andam. Então, eles podem ir pela casa toda. Olha que legal. Eles podem andar pela casa toda. E depois a gente vai poder usar essa bancada como mesinha de estudo para fazer atividade. Então depois é para colocar uma cadeirinha aqui e virar uma mesinha de estudos. Aí aqui nesse painel, vocês reparem que ele tem o formato de uma casinha também. Porque essa foi a ideia da Bárbara, que tivesse esse formato de casinha. Então a caminha tem o formato da casinha, o painel remete o formato da casinha. E o papel de parede, olha que lindo, são triângulos. Aqui do lado de Pedro é os triângulozinhos em tons de azul, verde, cinza. E que super combina com o tom do baúzinho que a gente jogou lá. Oi, menino! Chegou um menino aqui! Ah, e tombou? Tombou no papai. Tombou no papai, tá bom. Nós estamos gravando vídeo do seu quarto. Então, esse tom aqui super combinou com os tons do papel de parede. Antes, a ideia inicial é que fosse turquesa esse azul. Mas aí depois a gente acabou mudando e deixou os dois em tons de fosco, um tom de rosa e um tom de azul dos baúzinhos.
E aí o tom do rosa aqui também, do baúzinho do lado de mel, harmoniza muito legal com o papel de parede do lado de cá. Olha aqui. Foi lá pegar o tripé? O tripé. É? É porque a gente não tá usando o tripé. Você foi lá buscar, né, pra gravar o vídeo? Pois bem, bora continuar. Aí aqui o papel de parede. Aqui. Aí aqui. Aí aqui. Aí aqui. Aí aqui. Aí aqui o papel de parede. O papel de parede. Eu tenho um repetidor aqui, mas tudo bem, bora lá. Aqui o papel de parede do lado de mel é em tons de amarelo, rosa, branco. Tem esse tomzinho de verdinho aqui, ó. Que é bem bonito e harmonizou com as coisinhas do lado dela também. E aqui é a caminha dela, que tem o mesmo mosquiteiro. E no joguinho de cama dela, a gente escolheu colocar o chevron rosa com a estampinha floral e turquesa, que eu tô apaixonada por essa estampa. Na almofada colocamos também o mesmo desenho, o mesmo bordado de notinha musical com pompom nas laterais. E um coraçãozinho também. E aí tem mais uma estampinha no coração com pompom também ao redor. E aí aqui teve outro mix de estampas. Sou apaixonada por mix de estampas. Ali no cantinho nós temos aquele cesto, que é também com mixinho de estampa, que eu tô usando pra roupinha suja. Aí aqui tem um puffzinho que ele usa pra poder na hora da leitura. E também de vez em quando ele quer subir em cima dele, mas não pode, mas tudo bem. Aqui nós temos uma cortina de persiana. Eu sempre fui muito preconceituosa com persiana. Não era uma coisa assim que eu gostava tanto, mas a ideia aqui foi pra economizar espaço, porque uma outra cortina ia ocupar um espaço muito grande aqui. Só que eu não tinha experiência com persiana e também não conhecia, mas eu não fiquei muito satisfeita com a persiana, porque ela continua entrando claridade. Teve um dia, isso foi uma cena inédita, logo no início que colocou a persiana, Pedro estava acordando 5, 6 horas da manhã, que o sol entra em cheio nesse quartinho logo de manhã. Então, tava ficando muito claro. E o pior, tinha uma vuvuzela do lado da cama dele. 6 horas da manhã, Pedro estava, acho que foi antes de 6, não foi? Ele estava com uma vuvuzela tocando sentado na cama, porque a claridade entrou. Então, nós tentamos aqui, ela regula pra cima e pra baixo, é uma persiana normal. Então, depois disso, que ficou muito claro o quarto ainda, porque ela não escureceu, igual a outra cortina que ele tinha escurecia, aí a gente colocou um insufilme no vidro de janela. Peraí que eu vou mostrar. Aí a gente colocou um insufilme escuro e que ajudou bastante em questão da iluminação. Desse lado de cá temos um roupeiro, que eu amo esse roupeiro. Olha, ele é muito grande, ele vai lá de cima até aqui embaixo. Eu não falei, peraí, antes de falar do roupeiro, deixa eu falar aqui de cima, ó. Nós fizemos um rebaixamento de gesso com sampa invertida, que aí permite uma iluminação com fita de LED iluminando por dentro. Aí tem um painel aqui no meio de iluminação e dois spotzinhos nas cabeceiras de cada cama. Aí aqui nesse roupeiro, uma porta é de espelho, a outra é sem espelho. Eu amo essa cor é o titânio, que é a mesma cor da mesinha lá, da bancadinha. E vou abrir, assim, o lado de mel não tem nada ainda, não tá arrumado, então falta muita coisa, depois eu vou fazer. Aí aqui temos o lado de Pedro, com o cabideiro, com as coisinhas dele penduradas. E tem as bolsinhas, algumas coisinhas, as gavetas. Lá embaixo é sapateira. E o lado de mel é exatamente igual, só não tem nada ainda, porque as roupinhas todas estão lá na casa. Todas as roupinhas estão lá na casa da minha mãe lavando e vão chegar essa semana para eu poder arrumar tudo.
quartinho que, assim, eu fiquei muito feliz, me atendeu muito bem. E quando foi para criar o projeto, eu falei com Bárbara que pra mim, assim, na nossa realidade da nossa família, o quartinho, além de ser um lugar de dormir, um lugarzinho aconchegante, também tem que ser um lugar de brincar. Então isso a gente conseguiu muito bem. Eu queria manter os livreirinhos dele, então ele continua tendo livrinhos para poder mexer, que ele mexe nesses livros a todo tempo. Tem os brinquedos. Tem hora que essa bancada fica assim, entulhada de brinquedo, que ele vai colocando aqui por cima. Tem o baúzinho que ele mesmo consegue abrir, que ele consegue pegar. Depois de um tempo, Mel também vai conseguir fazer isso. Atualmente, a nossa experiência é com Pedro. Pedro tá com 2 anos e meio. E a caminha baixinha, montessoriana, assim, tá sendo maravilhosa. Ele adaptou super bem, ele dorme aqui a noite inteira, coloca ele pra dormir, a gente lê um livrinho e capota. Eu ainda vou contar depois como que vai ser a experiência depois da chegada de Mel com uma recém-nascida para poder usar a caminha montessoriana. E já respondendo, no início, nos primeiros dias, realmente fica ruim para a mãe poder ficar abaixando e levantando para poder ficar pegando o bebê de uma caminha montessoriana. Então a ideia é que tenha um Moisésinho, uma cadeirinha, ou mesmo um carrinho daqueles que tem um Moisésinho, né, um bercinho. O que a gente vai fazer aqui? A gente vai pegar o bercinho que era de Pedro e vamos montar lá do lado da nossa cama no nosso quarto, porque nos primeiros dias realmente o bebê acorda muito, tem que ficar, a mãe ainda tá no pós-parto, fica ruim ficar abaixando, então o bercinho vai ficar lá no nosso quarto no início, não sei por quanto tempo, né? Vamos ver. E daí, assim, durante o dia eu quero que ela fique aqui na caminha, que durma, que Pedro acostume que tenha ela aqui na caminha. E depois de um tempinho a gente quer que durma aqui realmente. Mas eu vou voltar ainda para poder gravar esse vídeo falando como que foi essa experiência da caminha montessoriana para um bebê mais novinho. Para um bebê maior, que não é mais bebê, né? Para uma criança maior, igual Pedro, com 2 anos e meio, tá sendo espetacular. Foi uma experiência muito boa dele estar dormindo no cantinho dele, na caminha dele. Ele já dormia no bercinho dele, no quartinho dele, desde os 5 meses de idade, ele já dorme no bercinho, no quartinho, independente. Ele ama ter o cantinho dele. E é isso aí, é um quartinho de brincar, é um quartinho divertido, bem lúdico, bem assim, do jeito que a gente gosta, a cara da nossa família. Quando Bárbara me mostrou o projeto, eu falei, sério que isso é esse quarto? E depois eu vi tudo na prática, como que realmente ficou muito parecido com o projeto. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, espero que vocês tenham gostado do nosso quartinho. Um beijo gigante e até a próxima! Tchau!